Mais uma vez nós estamos aqui e agora eu vou fazer uma live com um assunto muito polêmico. Segura aí as pontas. Eu sou o pastor Nelson, eu frequento a Assembleia de Deus, porém eu quero fazer uma live sobre porque muitos consideram a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma seita. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei em 1969 através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, numa cidade do interior da Paraíba que hoje não existe mais. Hoje ela está tomada pelas águas da Acauã. Naquela época eu tinha 12 anos de idade. Falar em idade, amanhã eu estarei completando 69 anos. Fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, porém eu fui batizado, recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falei em línguas. Como eles não creem assim totalmente diferentes, então não fiquei lá, fui para a Assembleia de Deus e é uma longa história. Porém eu tenho minhas raízes na realidade, os primeiros anos, na Igreja Adventista e depois na Assembleia de Deus bem enraizado. Mas por que você está trazendo esse estudo? Vocês vão entender por quê. Pastor Nelson Alves de Andrade. Sempre aos sábados eu vou à Igreja Adventista, estudo com eles. Eles têm um apreço, um carinho muito grande pela minha pessoa, eu também. Como introdução, o termo seita é usado de formas diferenciadas. No sentido bíblico, em Atos, no capítulo 24, versículo 5, versículo 14, capítulo 28, versículo 22, seita significava um grupo religioso distinto dentro do judaísmo ou cristianismo. Também confesso para vocês que sou professor de teologia. Eu tenho os meus cursos, vários cursos de teologia, ok? Muitos cursos. E no sentido popular, é usado de maneira pejorativa para grupos considerados heréticos, exclusivos ou divergentes da fé cristã histórica. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, surgida no século XIX, é muitas vezes classificado como seita por alguns líderes e estudiosos evangélicos. Vejam, há alguns líderes e estudiosos, não são todos. Mas também é reconhecida por outras denominações cristãs como uma igreja protestante legítima. Eu, particularmente, não a considero como seita. Origem da Igreja Adventista. Fundada oficialmente em 1863 nos Estados Unidos, após o movimento Millerita, liderado por William Miller, que pregava a volta de Cristo em 1844, o que não se cumpriu, aí trouxe um grande desapontamento. O movimento Millerita, liderado por Guilherme Miller no século XIX, foi um movimento religioso que enfatizava a expectativa do retorno de Cristo, resultando na formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Origem e conceito. O movimento Millerita surgiu entre 1840 e 1844 nos Estados Unidos, durante um período conhecido como o Segundo Grande Despertamento, caracterizado por um fervor religioso muito forte. Guilherme Miller, um fazendeiro estudioso da Bíblia, começou a pregar a segunda vinda de Cristo, e que ocorreria em 1843 a 1844, com base em suas interpretações das profecias do livro de Daniel. Vejamos aí as crenças e práticas deles. Os milleritas acreditavam que a volta de Cristo estava próxima e que era essencial para preparar-se para esse evento. Miller, no entanto, utilizou uma abordagem literalista para interpretar as Escrituras, o que atraiu milhares de seguidores. Muita gente o seguiu. Conhecidos como milleritas ou adventistas. O movimento foi se espalhou rapidamente com diversos pregadores de diversas denominações cristãs, se unindo à causa. Aí houve o grande despertamento. Um evento crucial na história do movimento
foi o grande despertamento de 22 de outubro de 1844, quando a expectativa do retorno de Cristo não se concretizou. Esse desapontamento levou a uma crise de fé entre os seguidores, mas também resultou na formação de novas denominações, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se baseou nas crenças mileritas, mas reinterpretou as profecias de uma forma diferente. Aí nós temos aí um grande legado, que o movimento milerita teve um impacto duradouro na religiosidade americana e na formação de várias denominações que existem até hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, considerava-se uma continuação do legado milerita, enfatizando a importância da segunda vinda de Cristo e da observância do sábado. Em resumo, esse movimento foi um fenômeno religioso autossignificativo que mudou a história do cristianismo nos Estados Unidos e influenciou a formação de várias tradições religiosas contemporâneas. Aí nós temos então nesse movimento que surgiu a IASD, estruturada com base em 3 pilares: segunda vinda de Cristo, escatologia adventista, que eles pregam muito, é a única igreja que eu conheço que prega muito, dão muita ênfase à segunda vinda de Cristo. Pregam o sábado como dia de guarda, Êxodo 20, 8-11, que está nos 10 mandamentos, e o dom profético da irmã Ellen G. White, que é escritora e cofundadora. Motivos pelos quais muitos consideram a Igreja Adventista como uma seita. Agora observem como eu estou explicando. Aí nós temos aí as divergências doutrinárias, que é a guarda do sábado. Enquanto a maioria das igrejas cristãs cultua no domingo, os adventistas defendem o sábado como o verdadeiro dia bíblico de descanso. Isso gera acusações de legalismo. E eles também pregam o som da alma, e a ASD ensina que o ser humano permanece inconsciente na morte até a ressurreição, com base em Eclesiastes 9, versículo 5, João 11-14. Em contraste com a crença tradicional da consciência após a morte, Lucas 16, 19-31. Observem que todos usam base bíblica. E eles também pregam sobre o juízo investigativo, que é uma doutrina exclusiva, segundo a qual, desde 1844, Jesus está realizando no céu uma fase final de julgamento antes de sua volta, e eles têm como base Daniel 18:14. Muitos consideram esse ensino sem fundamento sólido nas Escrituras. Veja que eu estou lançando o que eles pensam, o que eles estudam, o que eles fazem. Eu já comecei a live dizendo que eu não considero a Igreja Adventista como uma seita, embora tenha muitos pontos divergentes, como qualquer denominação tem, como qualquer igreja tem. E na interpretação escatológica, a IASD vê-se como o remanescente do Apocalipse 12:17, chamado para pregar a mensagem dos 3 anos, Apocalipse 14, 6-12. Isso é entendido por alguns como exclusivismo religioso, entendido por alguns. Eu não estou dizendo aqui que são exclusivistas, alguns entendem assim. Eles também pregam a autoridade de Ellen White para os adventistas. Ellen White foi uma profetisa com visões e escritos inspirados por Deus. Para críticos, sua autoridade ultrapassa a Bíblia na prática, sendo vista como uma fundadora da seita. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirme oficialmente que a Bíblia é a única regra de fé e prática, muitos acusam de colocar Ellen White no mesmo nível da Escritura, tá? Talvez alguns sim, outros não, mas eu não vejo isso na sua totalidade, que há muitos anos que eu estudo sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exclusivismo religioso. A IASD ensina que nos últimos dias haverá um conflito final entre os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, os que seguem a besta. Isso gera uma percepção de que apenas os adventistas seriam os verdadeiros fiéis, que soa sectário. E isso não é verdade, porque eu sempre frequentei, ainda frequento, e existem adventistas pregando em outras igrejas, corais adventistas cantando em outras igrejas,
Eles explicam sim muito sobre o sábado, mas claramente explicam que a salvação não é pelo sábado. Alguns sim, alguns individualistas, mas em si a igreja não. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Isso gera realmente muita discussão entre as pessoas. Argumentos que defendem a IASD como igreja cristã legítima. A igreja adventista crê na Trindade, na salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, na inspiração das Escrituras, na morte e na ressurreição de Jesus, que é o ponto central do cristianismo. Cristianismo histórico. Faz parte do Conselho Mundial de Igrejas em vários países e dialoga com outras denominações. Logo, ela não é separatista. Cada um tem o seu grupo. Eu pertenço à Assembleia de Deus e na época, quando eu tinha 12 anos, os assembleanos nem sequer saudavam outros de outras igrejas. Então poder-se dizer que também seria uma seita. Que não havia comunicação. O ciclo de oração só entrava quem era da Assembleia. Naquela época. Hoje não. As coisas mudam. Então nós precisamos pensar muito. Não podemos estar julgando ou criticando as pessoas. É reconhecida por sua contribuição na educação, saúde, ação social e missões mundiais. Eu não conheço outra organização que se interesse tanto pela educação, pela saúde e pelo bem-estar das pessoas. Nós temos o grupo aí dos desbravadores, que é uma bênção. É reconhecida por sua contribuição nisso aí. Muitos estudiosos a classificam como uma denominação protestante com ênfase própria e não como seita destrutiva, como qualquer outra. E cada um tem as suas divergências, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua concepção, cada um mostra que eu sou a verdadeira, eu sou o verdadeiro, cada um faz isso. A Igreja Adventista faz como qualquer outra denominação faz. Análise bíblica sobre o termo seita. Paulo foi acusado de ser líder de uma seita, em Atos 24:5. O cristianismo primitivo era visto como seita dos nazarenos, Atos 28:22. Portanto, chamar um grupo de seita nem sempre significa que ela está fora da fé verdadeira. Pode indicar apenas uma diferença doutrinária, porque o fulano não crê igual à minha crença, então eu a chamo de seita. Perfeito, vamos aprofundar esse sentido bíblico e acadêmico do termo seita e mostrar que nesse contexto a Igreja Adventista não é uma seita destrutiva, mas uma denominação cristã distinta. E vou aqui estruturar em partes claras com provas bíblicas e acadêmicas. Quando eu estou dizendo aqui a Igreja Adventista não é uma seita destrutiva, se fosse olhar por outra linguagem seria uma seita construtiva, mas não é uma seita. Eu não afirmo que é uma seita. Sentido bíblico da palavra seita. O termo seita aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 24:5, porque somos judeus e eles acusam de pertencer a uma seita que é contrária à lei. Paulo é acusado por líderes judeus de pertencer a uma seita, mas o próprio texto mostra que ele era fiel à lei e ao evangelho. Seita é um grupo religioso distinto, não necessariamente herético. Atos 24:14, Paulo se defende, mas confesso-te que de acordo com a seita que eles o chamam, eu sirvo a Deus dos meus pais. Aqui Paulo reconhece a acusação, mas reafirma a sua fidelidade a Deus. Romanos capítulo 28, versículo 22, chama os cristãos de seita dos nazarenos. Novamente, seita é um grupo distinto. Os cristãos eram vistos como um subgrupo no judaísmo. E no sentido original, seita apenas indica um grupo religioso com doutrinas ou práticas distintas, sem conotação de destruição ou heresia. No sentido acadêmico da seita, na literatura acadêmica sobre religião, definição sociológica, Ellen Barker, Rodney Stark, Colin Campbell. Seita é um grupo que se separa de uma igreja maior, mantendo crenças originais e introduzindo doutrinas exclusivas. Nem sempre destrutiva, algumas seitas são pacíficas e evangelísticas. Na teologia protestante, Walter Martin, The King of the Cults, uma seita tem característica de doutrina exclusiva
e autorreferencial, podendo criar isolamento social. A Igreja Adventista não é isolada socialmente, muito pelo contrário. Ela está em todos os níveis da sociedade, em todos os âmbitos da sociedade. Critério central: aceita, nega ou altera doutrinas centrais do cristianismo, histórico como Trindade, divindade de Cristo, salvação pela graça. E a Igreja Adventista prega a Trindade, a divindade de Cristo e a salvação pela graça, que são os pontos principais. Conclusão acadêmica aplicada à IASD. A IASD se separou de movimentos protestantes históricos. Possui doutrinas exclusivas: sábado, o juízo investigativo e o sono da alma. Mas mantém doutrinas centrais do cristianismo, que é a Trindade, a salvação por Cristo, a Bíblia como autoridade. Portanto, acadêmicos a classificam como denominação distinta e não como seita destrutiva ou herética. Provas de que a Igreja e a ASD não é uma seita destrutiva, característica típica de seitas destrutivas: controle absoluto sobre membros. Liberdade de escolha é garantida. Ela não tem esse controle absoluto sobre os membros. Você tem que ficar aqui, você tem que ser assim, não. Cada um tem a sua liberdade. Proibição de contrato externo ou perseguição, não. Incentiva a educação, a missão e está aberta ao diálogo. Doutrina que substitui a Bíblia, não. Ellen White é conselheira espiritual, mas a Bíblia é suprema. Eles falam muito da irmã Ellen White. E os livros dela são ótimos, são bons. Ameaças ou punições extremas, não. Disciplina é pastoral e voluntária. Do ponto de vista bíblico e acadêmico, a ISD tem diferenças doutrinárias, mas não possui os elementos de uma seita destrutiva. Chamá-la de seita é, portanto, uma questão de percepção popular ou teológica. Isso na visão de algumas pessoas. Eu acredito que eu estou dando um bom ensinamento sobre isso, mostrando realmente. Porque se for olhar ao pé da letra, cada um tem os seus pontos doutrinários, tem as suas divergências, tem as suas exclusividades. Sentido bíblico, seita é um grupo religioso distinto. Atos 24 e 28. Não implica erro ou destruição. Sentido acadêmico, a ISD é um movimento protestante distinto, com doutrinas exclusivas, porém cristocêntrica. Prega Cristo. Prega Cristo. Conclusão equilibrada: SD não é uma seita destrutiva ou herética, é uma denominação cristã com suas características próprias, muitas vezes chamada de seita apenas pelas divergências doutrinárias. Aí eu tenho bíblico, né? Seita, um grupo distinto, acadêmico, denominação SD. Isso facilita muito a explicação. No que creem os adventistas do sétimo dia? Sobre Deus. Trindade, crença em um único Deus entre as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno, plenamente divino e humano, que morreu na cruz para salvar a humanidade. Eles pregam a salvação pela graça. Eu estou falando isso porque sempre eu estou lá presente, estudo com eles. O Espírito Santo atua na conversão, na santificação e direção da igreja. Sobre a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática inspirada por Deus, superior a qualquer outro escrito. E quanto aos dons do Espírito Santo, eles explicam muito bem, só que não seguem uma linha pentecostal como eu sigo, como outros seguem. Sobre o ser humano, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas caiu em pecado. A salvação é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Efésios 2, 8 a 9. Esses dias o irmão pregou lá e disse: gente, não é o sábado que vai salvar. A salvação é pela graça, não pelas obras. Uau, maravilha. Sobre a igreja é o corpo de Cristo, chamada para proclamar o Evangelho. É uma igreja que proclama o Evangelho. É uma igreja que prega o Evangelho. As outras pregam também. Ensinam que são parte do remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 12 e 17. E outra, não é somente a igreja adventista que guarda o sábado. Existem outras igrejas que guardam o sábado. Eu conheço batistas do sétimo dia. Eu conheço outras igrejas que guardam o sábado. Quer dizer, dizem que guardam, né? Não como o Antigo Testamento. Sobre a vida cristã. O sábado ele guarda o sétimo dia como verdadeiro dia de descanso e adoração, seguindo os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, 8 a 11. O estilo de vida enfatiza a saúde, a abstinência de álcool, tabaco e drogas e adota o regime vegetariano.
A mordomia cristã defende a fidelidade no dízimo e nas ofertas. Sobre a morte e ressurreição, eles explicam diferentes, que é o som da alma, que após a morte o ser humano fica inconsciente, até a ressurreição. A imortalidade condicional, a vida eterna só é concedida aos salvos, e os ímpios serão destruídos no juízo final, é o que eles pregam, com base também em alguns versículos. Sobre a salvação e juízo, a salvação é um dom gratuito da vida de Deus em Cristo. O juízo investigativo, doutrina exclusiva que eles ensinam. Sobre o futuro, pregam literalmente a segunda vinda de Cristo, visível e iminente. O milênio, após a volta de Cristo, haverá 1000 anos em que os salvos reinarão com ele no céu, depois os ímpios ressuscitados, julgados e destruídos. Isso eles explicam também de forma diferente, o milênio, né? Outros grupos pregam que o milênio será na terra. Nova terra, Deus criará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sobre Ellen White, eles consideram Ellen White uma mensageira profética, cujos escritos servem de orientação e edificação espiritual. Contudo, eles afirmam que a Bíblia está acima de qualquer outro escrito. Resumindo, os adventistas do sétimo dia creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles creem na Trindade. Na Bíblia como autoridade suprema, na salvação pela graça, na guarda do sábado, no sono da alma, no juízo investigativo, na volta de Jesus e no papel de Ellen White como guia auxiliar. Agora, vejam bem, quem mudou o sábado para o domingo? O que a Bíblia mostra sobre isso? O sábado é o sétimo dia da semana, instituído por Deus na criação. Gênesis 2, de 2 a 3. É confirmado na lei, em Êxodo 28 a 11. Jesus guardou o sábado, Lucas 14, 6, e nunca aboliu. Os apóstolos e a igreja primitiva continuaram a frequentar sinagogas e respeitar os sábados. Atos 13, 42 a 44, 16 e 13, 18 a 14, 18 e versículo 4. Não existe nenhum texto bíblico afirmando que o sábado foi substituído pelo domingo. Pelo menos na Bíblia não existe. Domingo no Novo Testamento, a menção ao primeiro dia da semana domingo, mas nunca como substituto do sábado. Jesus ressuscitou no primeiro dia, João 20 e versículo 1. Os discípulos estavam reunidos no domingo, João 20, 19, Atos 27, mas eram encontros ocasionais, não mandamento. 1 Coríntios 16, 2 fala de separar ofertas no primeiro dia da semana, mas não de culto fixo. Conclusão bíblica, o domingo não substitui o sábado na Escritura. A Bíblia não fala isso. Eu morro dizendo isso. Sempre eu ensinei sobre isso, sempre eu falei sobre isso. A mudança na história da igreja, primeiros séculos. Nos séculos primeiro e segundo, muitos cristãos continuavam a guardar o sábado, mas também celebravam o domingo em memória da ressurreição. Houve um período de sobreposição, alguns guardavam ambos os dias. Nós temos a influência política e cultural. Com o crescimento do cristianismo entre gentios, a guarda do sábado foi se enfraquecendo, enquanto o domingo, já valorizado no Império Romano, dia do sol, dies solis, ganhou o espaço. Decreto de Constantino em 321 d.C., o imperador Constantino, já simpatizante do cristianismo, decretou no venerável dia do sol que os magistrados e o povo descansem. Esse decreto deu status oficial ao domingo, ligando ao cristianismo e ao paganismo, culto solar. Consolidação da Igreja Católica. O Concílio de Laodiceia, C. 363 a 364 d.C., determinou que os cristãos deviam honrar o domingo e não descansar no sábado. A tradição católica posterior afirmou ter autoridade para mudar a guarda. No Catecismo Católico, 1994,
275, o domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede. Para os cristãos, sua observância substitui a do sábado. No Catecismo de Trento, deixa eu ver aqui. Sim, observado pelos cristãos, mas o que eu estou explicando aqui é história também, ok? Era observado pelos cristãos. Mas no Novo Testamento você não vê um mandamento mandando guardar o domingo. Eu, pelo menos, não guardo domingo. Entendeu? Eu vou à igreja aos domingos, vou à igreja adventista aos sábados, mas eu não guardo domingo. A igreja de Deus transferiu a observância do sábado para o domingo. Conclusão acadêmica histórica. Biblicamente, o sábado nunca foi mudado por Cristo pelos apóstolos. A Bíblia não fala isso. Historicamente, a mudança ocorreu gradualmente por influência cultural, política e depois pela autoridade da Igreja Católica. Constantino, em 321, oficializou o domingo como dia de descanso. Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., reforçou a substituição. Resposta final: quem mudou o sábado para o domingo não foi Deus, nem a Bíblia, mas a tradição humana e a autoridade da Igreja Católica, apoiada por decisões políticas como o decreto de Constantino. Nas nossas considerações finais aqui, muitos consideram a Igreja Adventista uma seita por suas doutrinas exclusivas, sábado, juízo investigativo e sono da alma, pela autoridade dada a Ellen White, pelo seu exclusivismo escatológico. Por outro lado, a Igreja Adventista é cristocêntrica em sua soteriologia, comprometida com a Bíblia e com a missão evangelística. Assim, classifica-a como seita depende do uso do termo. No sentido popular, sim, porque diverge de tradições cristãs históricas. No sentido bíblico acadêmico, é mais adequado considerá-la uma denominação protestante distinta. A Bíblia não mostra a mudança do sábado para o domingo. A Bíblia não mostra isso. A história da igreja comprova que a transição foi gradual e consolidada com Constantino, 321 DC, e o Concílio de Laodiceia, 363, 364 DC. A Igreja Católica assume abertamente quem fez a mudança por autoridade eclesiástica. Os acadêmicos protestantes adventistas reforçam que a mudança não tem base bíblica. E considerações finais aí, a Bíblia é clara, o sábado foi instituído por Deus na criação, foi bem antes da lei, confirmado na lei em Êxodo 20, e reafirmado por profetas e por Jesus. Jesus nunca aboliu o sábado, Jesus cumpriu tudo. Agora, para os fariseus, ele estava abolindo, porque Jesus, ele veio mostrar um sábado diferente. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O domingo aparece apenas como o dia da ressurreição de Jesus, mas em nenhum lugar é chamado de dia santo ou substituto do sábado. Os cristãos se reuniam no dia de domingo, na realidade. Começaram a reunir-se depois no dia do domingo. Conclusão bíblica: a Escritura não contém mandamento nem exemplo que substitua o sábado para o domingo. No ponto de vista histórico, no primeiro século houve conveniência, muitos cristãos guardavam o sábado, mas também celebravam o domingo como em memória da ressurreição. A mudança oficial ocorreu fora do contexto bíblico e foi fruto de influência cultural romana. Domingo, dia solis, dia do sol. Decisão política de Constantino, 321 DC, decretou o descanso dominical. Eu estou falando de história, conhecimento histórico. Decisão eclesiástica, Concílio de Laodiceia, 363, 364, proibiu guardar o sábado e impôs o domingo. A Igreja Católica assumiu que essa transferência foi feita por sua autoridade. E o Catecismo Romano, deixa eu ver aqui. Sim, querido, obrigado aí pela sua contribuição, ok? Dessa mudança aí. Deixa eu ver aqui. Do ponto de vista acadêmico, estudiosos protestantes, Justo Gonçalves, Philip Schaff, reconhece que o domingo não foi prática apostólica universal, mas se impôs gradualmente. Pesquisadores católicos, Jugman, Catecismo, afirmam abertamente que a igreja foi responsável pela mudança. Acadêmicos adventistas, Samuel Banchotti, Gerhard Hassel, reforçam com base documental que a guarda do sábado foi enfraquecida
por pressões sociais e religiosas e não por ordem divina. O domingo se tornou o dia do Senhor pela tradição histórica e não por mandamento bíblico. A questão do sábado e do domingo não é apenas histórica, mas teológica. Envolve a obediência a Deus ou a adesão à tradição humana. Para os adventistas, o sábado é um sinal da fidelidade ao Criador. Para a maioria das igrejas cristãs, o domingo é uma expressão da ressurreição de Cristo e da nova criação. A diferença está em qual autoridade se reconhece como superior. Só a Escritura, somente Bíblia, manter o sábado, tradição mais Escritura, aceita o domingo. Biblicamente, o sábado continua sendo o dia de descanso ordenado por Deus. Historicamente, o domingo foi introduzido gradualmente por influência cultural, oficializado por Constantino, confirmado pela Igreja Católica. Academicamente, o consenso é que a mudança não tem base bíblica, mas tradição. Teologicamente, a questão aponta para o conflito entre a fidelidade à palavra de Deus e as tradições humanas. E o sábado foi instituído por Deus, confirmado por Cristo, pelos apóstolos. A mudança não tem base bíblica. Portanto, afirmar que o domingo substitui o sábado é reconhecer a autoridade da Escritura sobre a Bíblia. Afirmar que o domingo substitui o sábado, para os que seguem apenas a Escritura, o sábado permanece como o verdadeiro dia do Senhor. É o que eu acredito, é o que eu creio. Entendeu? Agora, guardar sábado, domingo, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, não leva ninguém à salvação. Mas vamos, eu estou explicando, eu expliquei muito bem aqui. Eu procurei mostrar esses pontos. Fiz uma pesquisa enorme, mostrei pontos históricos, pontos acadêmicos, pontos teológicos. Eu tenho aqui o artigo em PDF, porque eu fiz uma pesquisa, fiz um artigo aqui, ok? E esta é a minha fala, o meu ponto de vista, o ponto de vista de outras pessoas, a consideração de outras pessoas, e cada um chegue à sua conclusão, ou guarde o sábado, ou guarde o domingo, guarde o que você quiser, mas sirvamos a Deus, é o mais importante, né? Teologicamente, o verdadeiro sábado é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro descanso. Muito obrigado, meu querido José de Onde. Teologicamente, o verdadeiro sábado é Jesus. Ele é o nosso descanso, né? Ele é o nosso descanso. Esse nós temos que guardar. Muito obrigado pela sua fala, muito obrigado pela sua contribuição. Eu procurei aqui dar ênfase aqui porque muitos consideram a Igreja Adventista como uma seita. Eu, particularmente, eu não considero, ok? Mostrei aqui os pontos de vista, mostrei as situações. Cada um tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de servir. Eu sou pentecostal, eu falo em línguas, eu profetizo, eu creio em revelação, eu creio em cura divina, eu creio na atuação dos dons do Espírito Santo, mas eu tenho esse meu jeito aí de pesquisar, de estudar, de falar, de defender. Cada sábado, eu não estou indo agora porque eu estou operado das vistas e eles têm me ajudaram muito, mas eu frequento a Assembleia de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não tenho denominação nenhuma em meu coração, certo? E eu te aconselho a aceitar Jesus como Salvador. Esse é o único sábado verdadeiro. Ele é o nosso descanso, conforme o nosso querido José. Você é de onde, José? Teologicamente, o verdadeiro sábado é o nosso Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados, né? Um beijo, obrigado pelas contribuições, ok? Pesquisem, vejam. Foi isso o que ele colocou aqui. Foi isso que os judeus não entenderam, até que o sábado físico era uma sombra daquele que viria. Com certeza, concordo com você plenamente, tá? Plenamente. Um beijo, meu querido, um beijo para você e para todos aí. Muito obrigado pela contribuição. Orem por mim. A de Alagoas, um grande abração. Você é de qual igreja? Adventista, Assembleia, Batista? Ô, gente, o que eu tenho que guardar na realidade é a minha alma, tá? Guardar o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. Um beijo, queridos.